Recentemente, num evento em Cuiabá, a Expoagro, Exposição Agropecuária da capital de Mato Grosso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou que o agro necessita de uma revolução. E essa revolução tem que começar pela educação. Para falar desse assunto da mais alta importância, nós recebemos o Dr. Marcelo Cerutti, está aqui conosco. Muito obrigado, viu? Prazer mais uma vez te receber aqui. Obrigado, Zaidan. Muito bom. Só uma breve apresentação. O Marcelo Cerutti é médico veterinário, diretor do Agrovendedor, Escolas de Negócios do Agro. Ele é técnico em agropecuária, pós-graduado em gestão empresarial, com ênfase em marketing e recursos humanos. Ele possui o MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e tem experiência como vendedor, aliás, começou como vendedor, né? Exatamente. Vendedor e gestor comercial em diferentes empresas do agronegócio nacionais e multinacionais. Ele é também diretor do Agrovendedor, uma escola de negócios do agro. E tem 15 anos de atuação em treinamento de vendas exclusivamente para o agro. Quem vai trabalhar no agro, um vendedor do agro, passa por um treinamento que o Dr. Marcelo ministra. Ministra em quais regiões do país, Dr. Marcelo? Zaidan, eu quero agradecer o convite dessa casa, sempre uma satisfação poder estar aqui com você, né, bater um papo com os nossos telespectadores, com o pessoal do agro. Nós rodamos o Brasil. Recentemente estava em Curitiba, fomos entregar um treinamento, uma empresa de tecnologia do agro. Então, estamos com um contrato agora subindo para o Pará, Rio Grande do Sul. Então, sempre nesse movimento, né? Rodando o Brasil, você foi falando ali, eu contando a história, eu fui pensando, tudo isso, gente? A gente assusta, né? Quando começa a passar o tempo, você fica meio assustado. Porque você fez medicina veterinária. Isso. Mas aí, de repente, despertou para um outro caminho dentro da veterinária, hoje o agro, né? Eu costumo dizer uma coisa, Zaidan, que eu misturei um pouco ali do que a minha mãe fazia e o que o meu pai fazia, né? Minha mãe é professora, né? Então aí já vem um pouco essa vertente, né? Na casa de professora só se fala em educação. E o meu pai, né, uma vertente do agronegócio, mas também motorista, né? E aí eu falei, não, vou pegar a estrada também. Então eu juntei as duas coisas, né? Área de educação, agronegócio, né? E viajando o Brasil. Falando sobre treinamento, principalmente para empresas, né, Zaidan? Então, o nosso público fundamental são as empresas do agro. Poxa vida. Mas você tem uma equipe grande para cuidar disso tudo. Claro, claro. Nós temos um time que eu quero lembrar o nosso time aqui de Campo Grande, também no Rio Grande do Sul tem alguns consultores. Então nós temos aí uma estrutura muito boa que faz essa entrega, né? A entrega do treinamento, da consultoria, dos programas, né, de treinamento. Na verdade são vários programas, inclusive com IAD, plataforma digital. Então hoje nós pensamos, e eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o ministro falando sobre isso, né, e também, né, pelo convite que vocês fizeram, porque quando o ministro aponta que educação é a revolução necessária, e aí, claro, nós temos que fazer um parênteses. Para falar de revolução no agronegócio, você passa por vários períodos. Revolução Verde, revolução da biotecnologia. Eu vivi isso dentro da universidade, né? Fiz pesquisa com biotecnologia, que também foi uma revolução. Recentemente, a automação, que é uma revolução. A revolução dos biológicos. Então, agora nós precisamos, e o tema é muito pertinente, a revolução na educação. Porque nós estamos vivendo, Zaidan, e você deve ter acompanhado isso, nós estamos vivendo um grande desafio. O produtor que nos acompanha sabe disso. A mão de obra ela não está qualificada, né? Nós temos um analfabetismo, né? Que não é inoperante, né? Então aquilo que a gente chama de a mão de obra informal, ela não está acompanhando a revolução do agronegócio. Então nós precisamos urgentemente repensar metodologia de ensino, nós precisamos repensar espaços para falar sobre tecnologia, né? E aí é um dado interessante, Zaidan, que assusta, né? Quando a gente vai para os livros escolares, né, isso eu li recentemente, uma pesquisa da USP, 60% do conteúdo que está hoje nos livros escolares das nossas crianças, 60% falando de agronegócio, não é verdade.
não fala sobre o que de fato acontece. Né? Então, muitas vezes a gente precisa olhar a educação do ponto de vista da porteira para dentro e da porteira para fora também. Então, eu acho que, e até o ministro da Agricultura, o Fávaro, faz até um apelo ao ministro da Educação. Né? Nós vamos alinhar essas duas coisas, porque não dá para dissociar. Não dá, né? É verdade. É que nem dissociar a agricultura empresarial da agricultura familiar. É tudo uma coisa só, não teria que ser dissociado, mas isso na prática está acontecendo no Ministério. Mas isso é outro assunto. O assunto é relacionado ao que disse o ministro Fávaro, dessa revolução necessária para o agronegócio. Essa revolução, ela tem que ser tecnológica, ela tem que ser de costumes, mais precisamente qual deve ser? Eu acredito, Zaidan, que tem que ser de conteúdo. Né? Nós precisamos falar melhor sobre o que o agronegócio precisa. Né? Eu trabalho com vários colegas com formação superior, né? Alguns que não têm formação superior, são formação técnica, mas infelizmente a universidade não tem entregue para o mercado, para o agro, né? Profissionais que consigam responder às demandas do agro. Olha só que interessante isso. É muito comum o profissional, ele se forma, né, ele agrônomo, veterinários ou tecnista, né, os mais conhecidos, vamos falar assim, né, e outras áreas também, tecnólogo do agronegócio, mas quando ele vai para o mercado de trabalho, ele não está fechando o que ele aprendeu na universidade com o que o agronegócio precisa. Então essa revolução, ela pode também passar por aí, né? Repensar currículo, repensar a estrutura, mas principalmente eu vejo que a fazenda ela tem que se preocupar com isso. Não é só um trabalho do Estado. Não dá para deixar. A revolução tem que ser dentro da porteira também. A revolução ela é de conteúdo. Você foi muito feliz nessa questão. Ela é de tecnologia? Não, ela é de conteúdo, ela é de conhecimento. Esse conhecimento precisa ser alinhado. Né? Tem muita coisa que você ouve na universidade e não se aplica na prática. E aquilo que a gente precisa na prática, o empresário rural sabe, que está nos acompanhando, sabe disso. Né? A dificuldade que é de contratar um agrônomo, um técnico, que consiga olhar a realidade de fato. O estágio consegue fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção para o produtor, o produtor e o empresário, né? Aquele que tem indústria, seja, né, de peças agrícolas ou uma loja agropecuária que nos acompanhe, desenvolvimento, capacitação do recurso humano é fundamental. Tem que investir nisso. Não dá para acreditar que só o Estado vai fazer. Eu li até um trecho, assim, um resumo de uma pesquisa recente feita pela Associação Brasileira do Marketing Rural, a BMRA, Ricardo Nicodemos, foi até um artigo dele. Se não me falha a memória, 30% dos jovens entrevistados nessa pesquisa não veem o agro com bons olhos. 30% de uma massa dos jovens, ou seja, são pessoas que podem ser talentosas, têm um potencial muito grande, mas que em função dessa ideia errada vão procurar outros caminhos fora do agro, achando que o agro é só destruidor, que o agro não tem futuro, que o agro é sujo, é feio. E essas pessoas talentosas, em princípio, em potencial, vão buscar outras áreas. Isso é um problema também. É um problema. E nós estamos falando de um segmento que emprega de forma direta 20% da população no Brasil. Hoje nós temos 18 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio. Nós respondemos por 25% do PIB, né? Nós estamos falando de 2,6 trilhões de reais, né? que é o que foi levantado agora no último censo. Então, nós não estamos falando de qualquer segmento, nós estamos falando de um segmento forte, pujante e crescente, né? Que tem muita área para ser explorada ainda, para ser desenvolvida, né? Então, o jovem que nos acompanha, né? O empresário que também nos acompanha, pensar a área de educação, treinamento, capacitação. E eu não digo treinamentos e capacitações de longo prazo, curto prazo, uma semana de imersão, vamos falar de máquina agrícola, né? E aí nós temos que destacar, não podemos esquecer, o papel do Sindicato Rural. Né? Os nossos colegas aqui de Campo Grande, né? A Associação do Sindicato Rural tem feito um trabalho importante no Senar. Né? Então hoje o Senar é o caminho para isso. Né? Nós temos que destacar, mas eu faço uma aposta com você, nós podemos até chamar o pessoal do Senar. Quantas vagas ainda estão abertas lá? Será que ele está com lotação máxima? Eu aposto que não. Tem até alguns índices que mostram que tem 30% e 35% de evasão,
né, de cursos. Então, assim, investimento na educação, no agronegócio, é a revolução necessária. É isso que a gente precisa. A gente precisa olhar urgente para isso. Volto a afirmar, não é só responsabilidade do Estado. É do industrial, do empresário, do agricultor, das entidades de classe, né? E aí nós temos aí várias entidades que têm feito vários. Eu sou veterinário, e aí quando eu fui fazer meu curso de inseminação, quem que proporcionou isso? Foi o Senar, foi o Sindicato Rural, né, que me incentivou a fazer. Isso não pode parar, Zaidan, não pode. O que o mercado, as empresas que hoje estão procurando mão de obra, vou dar um exemplo perto de onde nós estamos, isso vale para o Brasil, evidentemente, em Ribas do Rio Pardo, que fica a 80 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, lá está sendo construída considerada a maior fábrica de celulose, não do Brasil, do mundo. Então a cidade que tinha uma população pequena, de repente dobrou a população e as empresas estão procurando gente qualificada para trabalhar em diversos setores e não estão encontrando. Olha aí, então, exemplo tem que buscar. Claro. Hoje essas empresas, o mercado, que recado eles dão para o jovem, para o não tão jovem, o trabalhador que procura uma colocação bem remunerada? Qual é o recado hoje? Você lembrou uma coisa importante, né? Está faltando gente, está faltando recurso humano, né? Eu me lembrei da palavra até que eu queria expressar antes, o analfabeto funcional, né? Que é aquele que não sabe fazer. Então ele até sabe escrever e ler, mas ele não sabe fazer algo prático e produtivo, né? Então nós temos que ficar muito atento a isso. Mas o recado hoje que as empresas e o mercado têm enviado para a sociedade é de que as grandes potências do mundo, né? Os países que que cresceram, que fizeram grandes evoluções, as sociedades que desenvolveram, elas passam pela educação. Então, o mercado está dando esse recado hoje. Ele fala o seguinte, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar do nosso jovem, nós vamos cuidar, né, de um processo de formação desse jovem. A empresa ela é o elo, vamos dizer, o elo nesse processo de educação mais fraco até, né? Porque ela pega o final, é o que sobrou, chegou ali para ela, né? E aí as empresas estão atentas para isso. Hoje a nossa empresa, o Agrovendedor, nós entregamos programas de capacitação, né? Nós temos programas com a empresa, me permita citar aqui o estado do Mato Grosso, onde as empresas, e aqui também no Mato Grosso do Sul, temos clientes em Campo Grande, que nos contratam por um período de 1 ano, para acompanhar os profissionais durante 1 ano. Mentoria, treinamento, IAD. Então, toda essa estrutura que a empresa oferece para o seu colaborador. Qual é o recado? Nós queremos investir em você. Qual é o risco? O colaborador sai. É um risco também, né? E aí eu lembro de uma frase muito presente assim, na área de treinamento. Se eu treinar e ele sair, é ruim, não é? Sim. É ruim. Mas se eu não treinar e ele ficar, é pior ainda. É pior ainda. Né? Quais são as áreas de conhecimento hoje mais carentes no agro? Essa é uma boa pergunta, né? Hoje a gente costuma falar o seguinte, que a área de relacionamento humano, né? Então as pessoas são contratadas porque têm conhecimento técnico. Elas são demitidas porque elas não têm relacionamento humano. Então, aquela coisa da tolerância, né, do diálogo com o colega, né, do relacionamento interpessoal. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso, precisa desenvolver. Por isso que é importante trabalhos em grupo, né? A gente sempre tem dito isso, né? Porque muitas vezes o profissional ele fica numa máquina ali, resolvendo problemas, né, e ele não se relaciona com o outro. Trabalhos em grupo é fundamental para isso. Independente se eu fico direto numa máquina, eu tenho que almoçar junto com a equipe, eu tenho que fazer uma dinâmica junto com a equipe. Isso faz a diferença? Faz total a diferença. Porque isso prova que a gente ainda é humano, né? Porque isso daqui, a inteligência artificial, a automação, ela está aí, bateu na nossa porta. Então, a gente precisa sentir ainda que a gente tem relações humanas. E aí vem uma parte que é importante. A criatividade surge disso.
Como que a empresa desenvolve? Criatividade. Não, faz uma tomada ali, faz um negócio aqui, isso é criatividade. Eu não posso acabar com ela. Né? Agora, Marcelo, eu acho que ainda há uma falha, talvez até muito grande, na comunicação das empresas, das propriedades rurais, dos setores do agro com a sociedade. Quer dizer, essa demanda precisa ser mais bem comunicada. O que está faltando? Eu acho que você foi muito feliz nisso, né? Eu acho que a comunicação nossa do agro, ela tem crescido muito, ela melhorou bastante, mas tem muito para ser feito, né? Eu participo de grupos de WhatsApp, onde a gente fala muito de comunicação, né? E se fala muito nisso, né? Mas eu vejo que é um processo. Nós precisávamos crescer na produtividade. Crescemos. Nós precisávamos falar sobre sustentabilidade. Hoje a gente fala. Nós estamos falando aqui de educação. Eu acho que comunicação é uma pauta. É a pauta atual. Ela tá capenga às vezes. Tem muitos avanços, a gente não, né? Tem muitos avanços, muitos mesmo. Acho que uma prova é hoje o canal, né? O sistema brasileiro do agronegócio faz isso muito bem, né? Eu acho que é louvável isso. Mas assim, eu acho que é uma fase que a gente precisa agora, daqui para frente, desenvolver. Houveram outras revoluções a serem feitas. Nós estamos falando de revolução aqui, né, da educação. Houveram outras revoluções. A revolução posta agora é isso, comunicação. Se comunicar melhor com o mercado, né, com o consumidor. Acho que precisa rever isso urgentemente. Isso está sendo feito. Né? Eu gosto muito de futebol, eu faço muito paralelo. Né? Eu acho assim, é impressionante hoje, é difícil achar um clube, Zaidan, da Série A que não tem um investimento do agronegócio. Né? É difícil achar. Né? Você tem o Atlético Paranaense, está lá estampado há mais de 10 anos lá, a Copacol, né? Que é a cooperativa. Né? Nós temos aqui o Cuiabá, né, do Mato Grosso, está estampado ali um patrocinador que é do agro. Né? Então, eu acho que um dos grandes patrocinadores da Série A é do agro, está lá a marca, né? Vocês podem falar aqui também, falar. Né? A Giro Agro, né? Então é do agro. Então, assim, acho que isso mostra a força também, que a gente está conseguindo comunicar. Né? Isso vai passando. Esse país, Zaidan, o pessoal fala, perigo para o Brasil quebrar, né? Muita gente, o fulano vai entrar, vai sair, vai quebrar. Bichão, não quebra. Por quê? É muito grande, tem uma força esse país, eu acredito muito nisso. Bom, esse aqui é o Dr. Marcelo Cerutti, que é diretor da Agrovendedor, que é uma escola, né? Escola de treinamento, de comunicação, é uma escola voltada exclusivamente para o agronegócio. Foi um prazer, viu? Muito obrigado te receber aqui. Obrigado. Sou muito feliz de poder estar compartilhando esse espaço. Agradeço, né? E agradeço o telespectador também. Nós precisamos falar muito sobre isso.